Você já parou para pensar que tudo o que você deseja na vida pode estar literalmente diante dos seus olhos, mas você ainda não percebeu? Pois é. E não é porque está escondido, mas porque você não está sintonizado com a frequência certa para enxergar. Parece intrigante, talvez até desconfortável? Bem, é exatamente disso que vamos falar hoje. Vou te mostrar como seus pensamentos, emoções e intenções têm um poder inimaginável para moldar a sua realidade. Sim, é mais profundo do que a lei da atração. É ciência pura. Fique comigo até o final deste vídeo, porque o que você vai descobrir aqui pode transformar completamente a maneira como você enxerga a sua vida e o universo. E antes que a gente mergulhe nesse mundo de possibilidades incríveis, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho, porque tem muita coisa vindo por aí que você não vai querer perder. Vamos lá? Para começar, imagine por um momento que o universo ao seu redor funciona como um imenso mar de frequências. Cada pensamento seu, cada emoção, é como uma onda que percorre esse mar, criando impactos, pequenos ou grandes. Essa ideia pode parecer abstrata agora, mas, ao longo deste vídeo, você vai descobrir que o segredo para transformar sua vida está em aprender a alinhar essas ondas com o que você realmente deseja. E o mais impressionante, essa verdade já estava escondida nos textos antigos, em tradições espirituais milenares, mas também está profundamente enraizada na ciência moderna. Você vai entender por que pensamentos não são simples pensamentos. Eles são energia pura. E acredite, o que vem a seguir vai além de tudo o que você já ouviu. Vamos falar de experimentos, descobertas científicas e segredos que podem até parecer desconfortáveis de tão poderosos. Não é mágica, é ciência e intenção trabalhando juntas. Mas antes de continuar, não se esqueça, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com pessoas que também estão em busca de respostas. Porque a jornada que estamos prestes a iniciar não é só sobre você, é sobre um despertar coletivo. Pronto para seguir? Então vamos nos aprofundar. Agora, imagine isso. Tudo no universo opera em frequências. Sim, absolutamente tudo. Desde a luz que você vê, o som que você ouve, até os pensamentos que passam pela sua mente. E aqui está o ponto mais surpreendente. Essas frequências não são aleatórias. Elas têm padrões, ritmos, e quando elas se alinham, algo mágico, ou melhor, algo científico, acontece. Isso é conhecido como interferência construtiva, um fenômeno que ocorre quando duas ondas de mesma frequência se encontram e se amplificam, criando uma força ainda maior. Pense em duas pedras jogadas em um lago. Os círculos que elas formam podem se cruzar, criando ondas mais intensas. Essa é a essência da ciência por trás da lei da atração, uma lei universal que funciona como um jogo de frequências. Agora, considere isso. Seus pensamentos, emoções e intenções também são ondas. Cada ideia que passa pela sua mente carrega uma vibração única. Quando essas vibrações estão desalinhadas, como quando você deseja algo, mas no fundo duvida de que merece, você cria um ruído no campo de energia ao seu redor. Mas quando seus pensamentos, emoções e intenções estão em perfeita sintonia, você cria uma força tão poderosa que o universo inteiro responde. Isso não é misticismo, é pura física. É como quando um diapasão emite um som e outro, na mesma frequência, começa a vibrar automaticamente. O universo funciona exatamente assim. E talvez o mais fascinante seja que esses conceitos não são novos. Eles foram ecoados por tradições antigas e apenas agora estão sendo decifrados pela ciência moderna. A interferência construtiva é mais do que uma curiosidade científica. Ela é a chave para entender como alinhar seus pensamentos e atrair aquilo que você mais deseja.
E sabe o que é ainda mais incrível? Esse alinhamento não depende apenas de pensar positivo. Ele envolve entender como sua mente e suas emoções sintonizam com as forças ao seu redor. E é exatamente isso que vamos explorar no próximo tópico. Como essas frequências são geradas e por que elas têm tanto poder. Pronto para mergulhar ainda mais fundo? Agora vamos viajar para dentro da sua mente, o lugar onde tudo começa. É no cérebro, mais precisamente em uma região chamada massa cinzenta, que suas frequências são geradas. O cérebro não é apenas um órgão biológico, ele é uma verdadeira central elétrica que emite sinais, ondas e vibrações para o universo ao seu redor. Pense nisso. Cada pensamento que você tem, cada emoção que sente, está literalmente disparando frequências, como um transmissor de rádio em constante atividade. Mas aqui está o segredo. Não são todas as frequências que têm impacto real. Apenas aquelas que são consistentes, alinhadas e intensas o suficiente conseguem causar uma reverberação no campo energético universal. Essas frequências têm um potencial tão imenso que podem literalmente moldar sua realidade. Mas aqui está o mais intrigante. O que acontece no cérebro não fica apenas na sua mente. Essas ondas se expandem para fora, interagindo com o mundo de formas que a ciência ainda está começando a compreender. É por isso que você pode se sentir energizado ao redor de certas pessoas ou, ao contrário, sentir que sua energia foi drenada após uma conversa difícil. As frequências não apenas nascem na sua mente, elas afetam e são afetadas pelo que está ao seu redor. E isso nos leva a uma questão fascinante. Como podemos usar esse conhecimento para direcionar essas frequências para alcançar o que realmente desejamos? É sobre isso que vamos falar no próximo ponto, porque alinhar esses pensamentos e emoções é a chave para acessar um poder quase ilimitado. Vamos desvendar isso juntos? Agora que sabemos que seus pensamentos, emoções e intenções emitem frequências poderosas, surge a pergunta: como podemos usar isso de forma prática para transformar a nossa realidade? A resposta está na aplicação pessoal da interferência construtiva. Pense assim: quando você alinha completamente o que pensa, sente e deseja, é como se você estivesse sintonizando uma estação de rádio com precisão. Não há interferências, não há ruídos. O universo capta sua transmissão de forma clara e responde com a mesma intensidade. Isso significa que, quando suas ondas mentais e emocionais se encontram na mesma frequência, elas se amplificam, criando uma força capaz de atrair o que você quer. Mas aqui está o detalhe que muitos ignoram. Esse alinhamento exige consistência. Não basta desejar algo em um momento e depois duvidar no próximo. O universo não responde a desejos contraditórios. Ele responde a intenções claras e vibrantes. Isso significa que para atrair o que você deseja, você precisa alinhar não apenas seus pensamentos, mas também suas emoções e ações. Imagine querer prosperidade, mas alimentar pensamentos de escassez. O resultado? Um conflito de frequências que paralisa a manifestação. Quando você aprende a manter esse alinhamento, sua vida começa a mudar de maneira impressionante. E o mais interessante é que isso não é apenas ciência, é uma habilidade que todos podemos cultivar. No próximo ponto, vamos descobrir como essas ideias já estavam presentes em textos e ensinamentos milenares, mostrando que essa sabedoria não é apenas moderna, mas atemporal. O que é fascinante nesse conhecimento sobre frequências e alinhamento é que ele não é novidade. Apesar de a ciência moderna começar a desvendá-lo agora, ele já estava presente nos textos antigos,
e nas tradições espirituais mais antigas da humanidade. Por exemplo, o Evangelho de Mateus diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Isso vai além da presença física. É um reconhecimento do poder amplificado, quando intenções alinhadas se encontram. Essa passagem é um reflexo direto da interferência construtiva, mostrando que quando energias estão em sintonia, elas se tornam mais fortes, mais poderosas e podem literalmente moldar a realidade ao redor. E isso não se limita à tradição cristã. Os Upanishads, textos sagrados da Índia, falam sobre a importância de harmonizar pensamentos e intenções para atingir um estado de unidade com o universo. O mesmo se vê no I Ching, o livro das mutações da China, que descreve a sincronia entre a energia interna e o fluxo do cosmos. Essas antigas sabedorias podem ser vistas como os primeiros entendimentos da ciência que hoje chamamos de interferência construtiva. E se pensarmos bem, o que essas tradições estão nos dizendo é simples. Nosso potencial é ilimitado quando aprendemos a nos alinhar. Mas como isso se conecta com o que vivemos hoje, com a tecnologia e a modernidade? No próximo ponto, vamos explorar como as frequências estão presentes até nas ferramentas do dia a dia e o que isso pode nos ensinar sobre nós mesmos. Você está preparado para essa descoberta? Agora, imagine que você está com seu celular na mão. Ele parece um simples aparelho, certo? Mas, na verdade, ele funciona graças a um dos princípios mais fascinantes da ciência: a transmissão de frequências. Cada chamada, cada mensagem que você envia ou recebe é possível porque ondas eletromagnéticas viajam pelo espaço, carregando informações e conectando você a outras pessoas. E aqui está a metáfora poderosa. Assim como seu celular, você também emite frequências, envia sinais e se conecta com o universo. A diferença é que, no caso do seu celular, você sabe exatamente qual botão apertar para fazer isso acontecer. Mas, com seus pensamentos e intenções, muitas vezes você está discando sem sequer perceber. Essa conexão invisível entre o que você pensa e o que atrai não é tão diferente do que acontece com a tecnologia moderna. A chave está em entender que, assim como seu celular precisa da frequência certa para se comunicar, sua mente precisa de alinhamento para sintonizar com o universo. Quando seus pensamentos estão dispersos, é como tentar fazer uma ligação em uma área sem sinal. A comunicação simplesmente não acontece. Mas quando você se concentra, quando suas intenções são claras, é como se você estivesse conectando a frequência exata que o universo precisa para responder. E aqui está a beleza. Você já possui todas as ferramentas necessárias para isso dentro de você. No próximo ponto, vamos explorar como seus pensamentos não só moldam sua realidade, mas literalmente a criam em um nível físico. Agora, vamos mergulhar em uma das verdades mais transformadoras. Seus pensamentos não apenas influenciam sua realidade, eles literalmente a criam. Imagine que cada pensamento que você tem é uma onda de energia que se propaga pelo universo. Essas ondas não desaparecem. Elas interagem com tudo ao seu redor, moldando eventos, pessoas e circunstâncias. É por isso que o famoso ditado "nós nos tornamos aquilo que pensamos" não é apenas uma frase inspiradora. É uma lei universal respaldada pela ciência e pela sabedoria antiga. Seus pensamentos são energia pura e a energia não mente. Quando você pensa com clareza e consistência sobre o que deseja, você começa a atrair situações e oportunidades alinhadas com essa vibração. Mas aqui está a parte mais fascinante. O que você deseja já existe. Tudo o que você pode imaginar
está em algum lugar na frequência do universo, esperando para ser acessado. O problema é que muitas vezes nossas mentes estão presas em frequências mais baixas, dúvidas, medos, crenças limitantes, enquanto aquilo que queremos está em uma vibração mais elevada. Para manifestar seus sonhos, você precisa ajustar sua frequência. É como mudar o dial de uma rádio. Enquanto você estiver sintonizado no canal errado, você não ouvirá a música que quer. Mas no momento em que você eleva seus pensamentos e alinha suas intenções, o universo começa a responder. É por isso que decisões claras e comprometidas são tão poderosas. Elas mudam sua frequência e transformam seus desejos em realidade. E aqui vai um segredo que muitas pessoas ignoram. A manifestação não é apenas sobre pensar positivo. É sobre incorporar o que você deseja como se já fosse seu. Isso significa agir, sentir e pensar como a pessoa que já alcançou o que quer. Esse alinhamento completo, pensamento, emoção e ação, cria uma ressonância tão forte que o universo não tem outra escolha a não ser corresponder. Mas o que acontece quando isso é feito em escala maior, com muitas pessoas sintonizadas na mesma frequência? É sobre isso que falaremos no próximo ponto. Como a intenção coletiva pode amplificar ainda mais esse poder. A ciência moderna começou a explorar algo que os antigos já sabiam. Nossos pensamentos e intenções têm um impacto tangível na realidade. Um dos estudos mais fascinantes é o experimento do DNA Phantom Effect, conduzido pelo Dr. Vladimir Ponin, um renomado biólogo quântico. Ele colocou moléculas de DNA em uma câmara de vácuo cheia de partículas de luz chamadas fótons. Em um cenário normal, esses fótons deveriam se distribuir aleatoriamente. Mas quando o DNA foi introduzido, algo incrível aconteceu. Os fótons começaram a se alinhar ao redor do DNA como se respondessem à sua presença. E aqui vem o detalhe mais intrigante. Mesmo após o DNA ser removido, os fótons continuaram alinhados. É como se o DNA tivesse deixado uma impressão energética, provando que a matéria viva interage diretamente com o ambiente de formas que a ciência convencional ainda não consegue explicar. O que isso significa para nós? Esse experimento não só confirma que a consciência e a energia estão profundamente conectadas, mas também sugere que nossos pensamentos e intenções podem imprimir energia no universo de maneira semelhante. Se o DNA é capaz de influenciar a luz, o que dizer do poder dos nossos pensamentos? Essa descoberta quebra as barreiras entre o mundo físico e o metafísico, unindo ciência e espiritualidade em uma só verdade. Somos co-criadores da nossa realidade. Mas se isso já é impactante no nível individual, imagine o que acontece quando começamos a explorar o poder de influências coletivas, como a publicidade, que molda frequências em uma escala massiva. O experimento conhecido como DNA Phantom Effect, conduzido pelo Dr. Vladimir Ponin, é uma das descobertas mais impressionantes do campo da biologia quântica. Imagine uma câmara de vácuo completamente vazia, preenchida apenas por fótons, as partículas fundamentais de luz. Em um estado natural, esses fótons deveriam se mover de forma aleatória, sem um padrão definido. Mas, quando o DNA humano foi inserido nesse ambiente, algo extraordinário aconteceu. Os fótons começaram a se organizar, formando padrões que espelhavam a estrutura do DNA. Esse comportamento, por si só, já era surpreendente. Mas o momento verdadeiramente impactante veio quando o DNA foi retirado da câmara. Contrariando toda a expectativa científica, os fótons continuaram organizados, como se a presença do DNA tivesse deixado uma marca invisível.
Esse fenômeno sugere algo revolucionário. O DNA não apenas contém a informação genética que molda nossos corpos, mas também emite uma energia capaz de influenciar o ambiente ao seu redor. E aqui está o ponto crucial. Essa interação entre DNA e fótons é uma demonstração tangível de como a consciência pode moldar a matéria. Se as moléculas de DNA, que representam apenas uma parte do nosso ser físico, têm esse poder, imagine o impacto do que sua intenção clara e foco podem fazer no nível energético. É como se o universo fosse uma tela em branco e nossos pensamentos e emoções fossem os pincéis que deixam marcas profundas, mesmo depois de afastarmos nossa atenção. O DNA Phantom Effect nos convida a repensar completamente nosso papel no universo. Não somos apenas observadores passivos em um mundo mecânico. Somos criadores ativos, interagindo constantemente com a energia ao nosso redor e moldando a realidade com nossas intenções. Mas por que descobertas tão profundas não ocupam as manchetes? Talvez porque elas desafiem paradigmas antigos e entreguem um poder imenso ao indivíduo. E se o DNA pode reconfigurar partículas de luz, o que dizer do impacto das intenções coletivas, como as que vemos manipuladas na publicidade? No próximo ponto, vamos explorar como essas frequências são usadas em larga escala, muitas vezes sem que sequer percebamos. Você está pronto para abrir os olhos para essa realidade? A publicidade, embora pareça apenas uma ferramenta para vender produtos, é um dos maiores exemplos de como as frequências podem ser manipuladas em larga escala. Pense nisso. Os anúncios que vemos todos os dias não são criados ao acaso. Cada imagem, som, palavra e cor são estrategicamente projetados para ressoar com frequências específicas da nossa mente e emoções. Mas o impacto vai além do que podemos ver ou ouvir. Publicitários usam princípios semelhantes aos da interferência construtiva, alinhando mensagens com os desejos subconscientes das pessoas. Isso cria um tipo de frequência coletiva, onde milhões de mentes começam a vibrar na mesma sintonia, gerando uma onda de intenção que molda comportamentos em massa. Quer um exemplo prático? Pense na ascensão dos smartphones. Antes de se tornarem essenciais, campanhas publicitárias criaram uma narrativa poderosa. Sem conexão constante, estaríamos isolados, desatualizados, fora do mundo. Essas mensagens não só ressoaram com o desejo humano de pertencimento, como também alinharam nossas frequências emocionais com a ideia de que a conexão digital era uma necessidade básica. O resultado? Hoje, somos praticamente tethered a esses dispositivos, muitas vezes sem perceber que nossas escolhas foram influenciadas de forma tão profunda. E esse é o poder da publicidade. Criar uma frequência coletiva que nos guia sempre na mesma direção. Mas isso não precisa ser algo negativo. Pelo contrário, o mesmo poder usado para manipular também pode ser usado para empoderar. Quando entendemos como essas técnicas funcionam, podemos nos proteger contra influências externas e usar esse conhecimento a nosso favor. Reconhecer que a publicidade é, em essência, um grande exercício de intenção coletiva, nos dá a oportunidade de escolher conscientemente onde queremos focar nossas energias. E aqui está a pergunta que fica: se uma campanha publicitária pode mover milhões de pessoas na mesma direção, o que o poder da intenção coletiva pode fazer para criar uma realidade mais positiva? É exatamente isso que vamos explorar no próximo ponto. Agora imagine o poder de uma única intenção amplificado ao infinito, quando milhões de pessoas estão sintonizadas na mesma frequência. Este é o verdadeiro impacto da intenção coletiva.
quando muitos corações e mentes vibram juntos com um propósito unificado. A força gerada é quase inimaginável. É como se cada pessoa fosse uma gota de água e juntas elas formassem um tsunami energético capaz de alterar a realidade ao seu redor. Quando unimos nossa energia, o universo responde em uma escala que nenhum indivíduo poderia alcançar sozinho. Desde grandes movimentos sociais até avanços tecnológicos, tudo começa com uma ideia que, ao encontrar ressonância coletiva, transforma-se em um evento global. E aqui está o mais fascinante. A intenção coletiva não precisa ser algo grandioso para fazer a diferença. Pequenos gestos sincronizados, como orações por paz, meditações em grupo ou até mesmo um desejo compartilhado por prosperidade, criam ondas de interferência construtiva que reverberam pelo mundo. Essas ações geram uma vibração tão forte que o universo não tem escolha senão se alinhar com essa energia. Pense no impacto que teríamos se todos, por apenas um instante, direcionassem sua intenção para curar as feridas do mundo e promover a unidade global. É um poder que está dormente em todos nós, esperando ser despertado. E no próximo ponto, vamos explorar como esse poder pode não apenas transformar o mundo, mas também nos conectar de maneira profunda com o próprio universo. Agora me conta aqui nos comentários, qual é o desejo mais poderoso que você gostaria de manifestar agora mesmo? Quero muito saber como você está pensando em usar esse conhecimento incrível no seu dia a dia. E não se esqueça, compartilhe este vídeo com quem você sabe que vai se conectar com essa mensagem. Espalhe essa energia, porque juntos somos mais fortes. E já que estamos nessa vibe de crescimento e autoconhecimento, dá uma olhada no próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela. Ele vai acelerar sua evolução e te levar ainda mais fundo nesse universo de possibilidades. Te vejo lá.